Por que todos os aviões cruzam o Atlântico à noite? Por que os aviões cruzam o Polo Norte, mas fogem da Antártida? E por que o Pacífico, o maior oceano do planeta, é uma região que a aviação comercial evita atravessar? Hoje a gente responde 10 perguntas que parecem simples, mas escondem a lógica que mantém a aviação funcionando. Rotas polares pelo Ártico são comuns. Ligam a América do Norte à Ásia, cortando o caminho por cima do Canadá e da Sibéria. Mas, sobre a Antártida, quase nenhum avião comercial passa, e a razão não é proibição, é logística de emergência. A regra internacional é para lá de clara. Todo avião comercial precisa ter um aeroporto de desvio por perto o tempo todo, caso aconteça uma pane. No Ártico, mesmo no meio do nada, sempre tem para onde ir. Existem aeroportos militares e pistas civis espalhadas pelo Canadá, pela Islândia, pela Sibéria e pelo Alasca. E é uma infraestrutura mais do que suficiente para receber um jato em emergência. Na Antártida não há nada disso. O continente inteiro é praticamente desabitado, com algumas estações de pesquisa que não recebem jatos comerciais. As temperaturas podem congelar o combustível. Os ventos são extremos, as bússolas magnéticas funcionam mal perto dos polos e o frio no Polo Sul é ainda mais severo que no Polo Norte. Por isso, mesmo nos voos comerciais mais ao sul do planeta, como Santiago-Sydney da Qantas, os aviões passam rente à costa da Antártida, mas nunca cruzam o continente em profundidade. O Polo Norte tem aeroportos de desvio, o Polo Sul, na prática, não tem. Quem já entrou num avião comercial sabe que, em algum momento do voo, o piloto avisa: atingimos altitude de cruzeiro, 11 mil metros. A altitude de cruzeiro é a altura onde o avião viaja a maior parte da viagem. É quase a altura de 10 Cristos Redentores empilhados. Por que tão alto? A resposta óbvia seria para passar das nuvens. Mas o motivo real é outro. Quanto mais alto o avião sobe, mais ralo fica o ar. Menos ar significa menos resistência. Menos resistência significa menos combustível gasto para manter a mesma velocidade. Um avião voando a 11 mil metros pode economizar quase metade do combustível que gastaria perto do solo. Mas existe um limite aí. Se subir demais, o ar fica fino demais para sustentar o avião. Cada modelo tem uma altura máxima, onde ainda consegue se manter no ar. Voar perto desse limite coloca os pilotos numa faixa apelidada de caixão, em inglês, coffin corner. Nessa faixa, duas coisas opostas se encontram: a velocidade mínima que o avião precisa para não cair e a velocidade máxima que pode atingir sem perder o controle ficam quase iguais. Qualquer descuido vira emergência. Por isso, a altitude de cruzeiro fica entre 10 e 12 mil metros na maioria dos voos comerciais. É o ponto de equilíbrio entre economia de combustível e segurança. O avião não sobe para fugir do mau tempo, sobe porque cada metro a mais de altitude é dinheiro economizado, até o ponto em que a física impõe o limite. Em voos comerciais longos, comandante e copiloto recebem o próprio almoço durante o voo. Mas existe uma regra que pouca gente conhece. Os dois pilotos nunca comem o mesmo prato. Um come frango, o outro come peixe. Um come massa, o outro come arroz. Por quê? A razão é simples e assustadora ao mesmo tempo. Se os dois pilotos comerem a mesma coisa e ela estiver contaminada, os dois podem passar mal ao mesmo tempo.
e aí o avião fica sem ninguém para comandar a cabine. Pratos diferentes garantem que, se um piloto passar mal, o outro continua no comando. O caso que consolidou essa prática aconteceu em 1982, num voo entre Lisboa e Boston. 8 das 10 pessoas da tripulação comeram um pudim de tapioca contaminado e ficaram com cólicas e dor no estômago em pleno voo. O copiloto, por sorte, não tinha comido o pudim e foi o único capaz de pousar o avião. Depois desse caso, várias companhias tornaram regra interna obrigatória. Pilotos não comem o mesmo prato. Empresas como Virgin Atlantic, Avianca e Aerolíneas Argentinas confirmam que a regra existe até hoje. Tem ainda outro detalhe. A recomendação técnica é que comandante e copiloto comam em horários diferentes, com pelo menos 30 minutos de intervalo entre as refeições. Se um deles passar mal, o outro ainda está no comando, pronto para assumir. No céu, até o almoço é decisão de segurança. O Tibete é uma região no oeste da China, encravado nos Himalaias e conhecido como teto do mundo. E quando você olha o Flight Radar 24, um site que mostra todos os voos ativos no planeta em tempo real, o Tibete aparece como um buraco vazio, cercado pelos corredores aéreos mais movimentados da Ásia. De um lado, o tráfego intenso da China e da Índia. Do outro, o Oriente Médio. No meio, silêncio. Por que ninguém passa por cima? A altitude média do Planalto tibetano é de 4.500 metros. Os picos do Himalaia passam dos 8.800 metros. Quando um avião perde pressurização de repente, o protocolo de emergência é descer rápido para baixo dos 3.000 metros, onde dá para respirar sem máscara. No Tibete, o chão já está acima disso. As máscaras de oxigênio dos passageiros duram cerca de 15 minutos. Não dá para cruzar a região inteira com isso. Além disso, o ar que sobe pelas montanhas dos Himalaias provoca turbulência forte. Quase não há aeroportos de desvio. As temperaturas extremas podem congelar combustível. E no vizinho Butão, um pequeno país encaixado entre a Índia e a China, o aeroporto de Paro é tão difícil que apenas cerca de 50 pilotos no mundo inteiro estão certificados para pousar lá, com aproximação manual entre montanhas de 5.500 metros. As companhias contornam os Himalaias inteiros, adicionando horas de voo porque o custo de combustível extra é menor do que o risco. O Boeing 787, um dos aviões comerciais mais usados hoje em rotas internacionais, lançado em 2011, voa a cerca de 900 km por hora. O Boeing 707, um dos primeiros aviões comerciais a jato dos anos 50, voava em velocidades parecidas, e o Concorde era diferente. Um avião supersônico, ou seja, que voava acima da velocidade do som. Ele cruzava Paris-Nova York em apenas 3 horas e meia, viajando a Mach 2, mais que o dobro da velocidade do som. Em janeiro de 2026, o primeiro voo comercial do Concorde completou 50 anos e, mesmo assim, ele continua sendo o avião comercial mais rápido que a humanidade já operou. Por que a aviação desacelerou em velocidade? A resposta tem 3 camadas. A primeira é o estrondo sônico. Quando um avião ultrapassa a velocidade do som, gera uma onda de choque contínua que pode quebrar vidraças e assustar populações inteiras no chão. A maioria dos países proibiu voos supersônicos sobre terra firme. Isso restringiu o Concorde a rotas oceânicas e reduziu muito as rotas comerciais possíveis. A segunda é o consumo. O Concorde queimava cerca de 25.000 litros de combustível por hora em velocidade de cruzeiro.
Voar a Mach 2 custa várias vezes mais que voar nas velocidades dos aviões comerciais de hoje. Quanto mais rápido, mais cara fica cada passagem. A terceira é a escolha das fabricantes de aviões. Elas passaram a priorizar eficiência em vez de velocidade. Os modelos modernos voam distâncias maiores, gastam menos combustível por passageiro e ainda transportam mais gente em cada voo. Em 2003, as duas únicas companhias que operavam o avião, a britânica British Airways e a francesa Air France, apresentaram o Concorde no mesmo ano. Desde então, nenhum avião comercial voltou a quebrar a barreira do som. A aviação já voou mais rápido e a indústria preferiu eficiência à velocidade. E chegamos à pergunta que dá nome a esse vídeo. Quem acompanha voos que cruzam o Atlântico percebe um padrão repetido. A maioria absoluta dos voos entre as Américas e a Europa decola no fim da tarde ou à noite e chega na Europa pela manhã do dia seguinte. Por que isso? A resposta combina três fatores que se encaixam como um quebra-cabeça. O primeiro é o fuso horário. Um avião saindo de Nova York às 19 horas chega em Londres às 7 horas da manhã, porque o horário de Londres está 5 horas adiantado em relação a Nova York. Para quem viaja a negócios, isso significa chegar na Europa pronto para começar o dia de trabalho. Para a companhia aérea, significa que o avião já está em Londres logo cedo, pode ser limpo, reabastecido e voltar para Nova York no mesmo dia. O avião quase não fica parado. O segundo fator é econômico. Voos diurnos atravessando o Atlântico até existem, mas são raros. O motivo é simples. O avião chega na Europa tarde demais para voltar naquela noite, fica parado no solo até o dia seguinte e cada hora de avião parado significa prejuízo. A conta não fecha. Voo noturno permite 2 viagens no mesmo dia. Voo diurno, só uma. O terceiro fator tem a ver com regras. Muitos aeroportos europeus, principalmente em Londres, Paris e Frankfurt, na Alemanha, têm restrições de ruído noturno que proíbem decolagens depois de uma certa hora da noite. Para o avião conseguir voltar na noite seguinte, precisa decolar antes que o aeroporto feche para voos noturnos. Chegar de manhã é a única forma de fechar o ciclo. Não é tradição, não é coincidência. É um quebra-cabeça onde fusos, regulamentações e economia se encaixam exatamente como peças. A noite no Atlântico é a única hora em que tudo funciona ao mesmo tempo. Voo longo sem fone bom é tortura. O JBL Tune 770NC é um headphone sem fio com um som excelente, bateria que dura o voo inteiro. Pega o seu no Mercado Livre, aperta aqui no card na tela, vai fundo, você vai curtir. Um avião comercial moderno como o Boeing 737 ou o Airbus A320, os dois modelos mais comuns em rotas curtas e médias no mundo todo, têm 2 motores, mas ele é construído e testado para voar, decolar e até pousar com apenas um motor funcionando. Isso não é improviso de emergência, é parte do projeto desde o início. Cada motor é forte o suficiente para fazer o avião voar sozinho com folga, ou seja, de buenas. Tem mais. Mesmo se os 2 motores pararem, o avião não despenca, ele plana. Um Boeing 737 tem o que os engenheiros chamam de razão de planeio de 18:1. Para cada metro que desce, ele avança 18 metros para frente. A 11 mil metros de altitude, sem motor nenhum, um 737 pode planar por mais de 200 quilômetros. Tempo de sobra para o piloto buscar uma pista de emergência. O caso mais famoso aconteceu em 1983 e ficou conhecido como Gimli Glider, em português, planador de Gimli. Um Boeing 767 da Air Canada, a principal companhia aérea do Canadá, ficou sem combustível em pleno voo por causa de um erro de cálculo entre libras e quilos no abastecimento. O piloto
planou o avião por mais de 100 quilômetros e pousou numa pista abandonada em Gimli, no Canadá. Ninguém morreu. O avião voltou a voar tempos depois. Pilotos comerciais treinam esse cenário em simulador regularmente. Parece puro desperdício e acontece mais do que se imagina. Vídeos mostram aviões soltando rastros longos de combustível no céu, geralmente em situações de emergência. Por quê? A explicação está numa diferença de projeto. O peso máximo permitido para um avião decolar é sempre maior que o peso máximo permitido para ele pousar. O trem de pouso, que são as rodas do avião, e as asas são projetados para suportar o impacto na hora do pouso até um certo limite. Se um avião acabou de decolar, carregado com combustível para 14 horas de voo e precisa retornar por uma emergência logo nos primeiros minutos, ele pode estar pesado demais para pousar com segurança. Esse impacto poderia danificar a estrutura do avião. A solução é abrir válvulas nas asas e liberar combustível na atmosfera. Em grandes altitudes, o combustível se quebra em gotas finas e evapora antes de chegar ao solo. Nem todos os aviões têm esse sistema. Ele é mais comum em aviões que voam longas distâncias entre continentes, como o Boeing 777 e o Airbus A380, dois dos maiores aviões comerciais em uso hoje. Aviões menores, como o 737, não possuem. Em emergência, o piloto pode voar em círculos para queimar combustível ou pousar acima do peso máximo, o que obriga uma revisão completa do avião depois. O avião é projetado para aguentar mais peso no ar do que no chão, e quando precisa voltar cedo demais, a física cobra a diferença. Espera aí. Você está aqui faz tempo, viu sobre o Tibete, o Concorde, avião planando sem motor e ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Pois esse é o momento. Bora? Top 10 agradece e bora, segue com a gente. O Pacífico é o maior oceano do planeta, mais largo que toda a extensão da África. Um voo direto de Santiago, no Chile, para Sydney, na Austrália, cortando o meio do Pacífico, parece a rota mais lógica olhando o mapa, mas quase nenhuma companhia aérea faz isso. Por quê? A razão central é uma regra chamada ETOPS, sigla em inglês que, traduzida, quer dizer Padrão de Operação Estendida para Aviões de Dois Motores. Ela define até onde esse tipo de avião pode voar longe de um aeroporto de desvio. Em alguns casos, essa distância equivale a, no máximo, 3 horas de voo com apenas um motor funcionando. No meio do Pacífico, não há ilhas suficientes com pistas adequadas para receber um avião comercial. Então, os aviões contornam. Eles sobem pelo Pacífico Norte usando o Havaí e o Japão como pontos de apoio, ou descem pelo Pacífico Sul, aproveitando a curvatura da Terra para fazer arcos que passam perto da Antártida sem entrar nela. A rota que parece reta no mapa plano é, na verdade, mais longa do que o arco polar. A projeção de Mercator, aquele mapa retangular comum, distorce as distâncias e engana o olho. Alguns dos voos mais longos do mundo, como Auckland, na Nova Zelândia, até Doha, no Catar, e Singapura até Newark, perto de Nova York, com mais de 17 horas de duração, fazem exatamente esses arcos. O maior oceano do mundo é uma região que os aviões comerciais preferem não atravessar, não por mistério, porque não tem onde pousar se algo der errado. Um tubo de alumínio de 200 toneladas cruzando o céu a 900 km por hora a 11.000 metros de altitude deveria ser aterrorizante. E ainda assim, estatisticamente, é o transporte mais seguro que a humanidade já inventou. Um estudo de 2024 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, liderado pelo professor Arnold Barnett, calculou que entre 2018 e 2022, a chance de morrer num voo comercial era de 1 em 13,7
milhões por embarque. Para comparar, a chance de morrer num acidente de carro nos Estados Unidos é de 1 em 100. Para igualar o risco anual do trânsito, seria preciso embarcar num avião todos os dias, durante milênios. Venha fazer parte do nosso time, viu? Se torne membro do canal mais curioso do Brasil e o link está aqui, na descrição. A resposta está em uma filosofia chamada redundância. Tudo num avião comercial é duplicado ou triplicado. Motores, sistemas hidráulicos, computadores de bordo, instrumentos de navegação, fontes de energia. Se um falha, o outro assume. Os pilotos treinam centenas de horas em simulador para todos os cenários possíveis. Mas existe outra peça invisível nessa filosofia, a cultura de investigação. Cada acidente na história da aviação gera uma investigação independente, com poder quase judicial. Cada conclusão vira norma obrigatória para toda a indústria global. As janelas ovais, as portas reforçadas da cabine, os protocolos de pouso, os aeroportos de desvio, a altitude de cruzeiro, as rotas sobre oceanos. Tudo o que você viu nesse vídeo até agora veio dessa cultura. Poucas indústrias no planeta funcionam assim. Na aviação, cada erro fatal já cometido foi transformado em regra de segurança permanente por toda a indústria global. Cada pergunta que respondemos aqui era um fragmento dessa filosofia. Você assistiu um vídeo inteiro sobre segurança sem perceber. Da altitude ao último motor, a aviação prova que a engenharia humana transforma medo em estatística. Se você entendeu por que os aviões cruzam o Atlântico à noite, aperta o like e se inscreve no canal Top 10. Até o próximo vídeo.